Financiei o café dos sonhos da minha esposa acreditando ser o início de uma nova fase em nossas vidas, mas o que descobri, ela estava envolvida com um misterioso cliente sérvio depois de entregar os papéis do divórcio de forma épica. Minha vida deu uma reviravolta e agora ela implora para que eu volte. Você acha que eu cedi? Eu era um marido apaixonado, parceiro nos negócios e na vida, mas o romance dela parecia saído de um livro de ficção até que eu descobri toda a verdade. Prepare-se para uma história inacreditável de traição, vingança e lições aprendidas. Aperte o play e descubra o que aconteceu a seguir. Financiei o café dos sonhos da minha esposa apenas para descobrir que ela estava tendo um caso com seu misterioso cliente sérvio depois de entregar os papéis do divórcio. Agora ela implora para que eu volte. Sou um homem de 30 anos e fui casado com minha esposa de 27 pelos últimos 4 anos. Quando as pessoas ouvem sobre nossa linha do tempo, geralmente levantam as sobrancelhas, especialmente porque ela tinha apenas 23 anos quando nos casamos. Meus pais também não ficaram empolgados, dizendo que deveríamos esperar mais alguns anos, mas havia uma conexão entre nós que parecia irreal, como se nos entendêssemos perfeitamente. Namoramos por cerca de 15 meses antes de nos casar, o que parece loucura quando falo disso agora. Na época tínhamos certeza de que éramos almas gêmeas. Hoje em dia, com tudo o que está acontecendo, fico me perguntando se não nos apressamos em algo para o qual não estávamos preparados. O negócio de joias que tenho com meus irmãos tem sido uma das melhores coisas da minha vida. Começamos na garagem dos nossos pais, literalmente fazendo peças à mão e vendendo-as em mercados locais. Agora temos 3 lojas na cidade e uma loja online que envia para todo o país. A maioria das pessoas acha que administrar o negócio em família é uma receita para o desastre, e acredite, já ouvi todas as histórias de horror, mas meus irmãos e eu sempre fomos muito unidos. Mesmo na infância, cada um de nós tinha um papel e conseguimos fazer o negócio crescer sem grandes brigas ou dramas. Na verdade, isso nos aproximou ainda mais. Minha esposa sempre quis abrir um café aconchegante que combinasse suas 2 café e livros. Ela é basicamente o que chamam de rata de biblioteca. Antes de conhecê-la, eu Costa revar os olhos para pessoas que faziam da leitura sua personalidade, inteirando citações em redes sociais e carregando livros para todos os lugares. Agora sou casado dessas pessoas. Engraçado como a Vi funciona. Quando ela apresentou a ideia do café, quis ajudá-la a realizar esse sonho. O aluguel na parte chique da cidade onde ela queria abrir era insano, mas eu cobro os custos porque sabia que daria ao negócio a melhor chance de sucesso. O lugar realmente decorou, sempre a gente lendo, trabalhando nos laptops ou indo a encontros de café. Ela até começou a organizar clubes do Live e encontros a hores. Ver sua felicidade neutral e sucesso do negócio fazia todo o investimento financeiro valer a pena, ou pelo menos era isso que eu pensava. Tudo começou a mudar em março. Antes disso tínhamos um casamento bastante normal, saíamos encontros às sextas-feiras, assistíamos a filmes juntos nos fins de semana e ela sempre me contava sobre os clientes interessantes do café. Geralmente eram histórias sobre um escritor trabalhando em seu romance ou um estudante que praticamente vivia lá durante a semana de provas, mas desta vez foi diferente. Uma noite ela chegou em casa falando sobre um novo cliente do café. A maneira como descreveu foi estranha. Ela não parava de comentar o quanto ele era bonito, como se vestia bem e como tinha uma vibe misteriosa. Sempre fomos muito abertos um com o outro sobre achar outras pessoas atraentes, como quando ela mencionava o quanto achava uma garota nova da academia bonita, ou eu comentava que uma de suas amigas era bonita. E isso nunca incomodou nenhum de nós porque confiávamos um no outro, mas algo na forma como ela falava desse cara me deixou desconfortável. Ela parecia uma adolescente com uma paixão, descrevendo o maxilar dele e o sotaque como se estivesse narrando um dos seus romances. Logo descobri que o nome dele era Ivan e ele era da Sérvia. Segundo ela, ele havia administrado uma concessionária de carros bem-sucedida em seu país antes de vir para os Estados Unidos. As conversas entre eles pareciam durar horas e ela contava cada detalhe sobre ele como se estivesse criando o personagem ter feito de um livro de romance. Depois de algumas semanas as menções a Ivan começaram a diminuir. Parecia que ela não falava mais tanto sobre ele, mas eu sabia que ele continuava frequentando o café. Um dia decidi fazer uma surpresa para ela e levei o almoço. Parte de mim queria ser gentil, mas outra parte queria vê-lo, e lá estava ele no canto lendo um livro. Era exatamente como ela o descreveu, alto, bonito, bem vestido. As coisas ficaram realmente estranhas quando certa noite ela chegou tarde em casa com um sorriso sonhador no rosto. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que Ivan a havia acompanhado até em casa. Depois de conversarem por horas, ele a convidou para sair, mas ela respondeu que era casada. Segundo ela, ele segurou sua mão de forma apologética antes de dizer boa noite. O que mais me incomodou foi sua reação. Ela parecia estar radiante, como se ter
sido convidada para um encontro por outro homem enquanto casada fosse algum tipo de conquista. Quando perguntei por estava tão feliz, ela respondeu: é como algo saído de um livro. Eu sabia que algo estava errado e que precisava agir. Ela parecia gostar da ação de eu não o afastava completamente nem mencionava que essas caminhadas até em casa precisam. Em vez disso ela agia como se isso fosse algum tipo de subtrama emocionante na vida dela. Eu queria dizer a ela para encontrar outro café para ele frequentar, mas não queria parecer o marido ciumento e controlador. Continuei dizendo a mim mesmo que estava exagerando, afinal ela havia dito a ele que era casada. Ela poderia ter escondido isso se quisesse, mas havia algo no meu instinto que não me deixava em paz. Talvez fosse porque minha última namorada antes da minha esposa tinha uma amizade inocente com um colega de trabalho que se transformou em um caso completo. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que tudo isso estava na minha cabeça. Minha esposa me amava, tínhamos um bom casamento, ela estava apenas sendo amigável com um cliente que compartilhava seus interesses. Mas toda noite quando ela chegava em casa eu me perguntava se ele a tinha acompanhado de volta novamente. A pior parte era que eu não podia nem falar sobre isso com meus irmãos, eles diriam que eu estava paranoico ou quereria ter uma conversa com Ivan pessoalmente. Então fiquei quieto e observei, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Cerca de uma semana após o incidente da caminhada, minha esposa entrou com um enorme buquê de flores. Não eram flores baratas de supermercado, eram rosas sofisticadas daquela floricultura cara do centro da cidade. Ela estava cantarolando enquanto as arranjava no nosso vaso de casamento. E casualmente mencionou que eram de Ivan. Aparentemente ele conseguiu um emprego em uma concessionária e comprou flores para o aniversário de uma colega. Segundo ela, ele tinha flores extras e achou que seria um gesto gentil dar a ela também. Ela disse que ele era um cavalheiro e que ela o havia convidado para um café na manhã seguinte para agradecê-lo. Eu estava fervendo por dentro, mas me contive e disse a ela para ter cuidado com ele. Ela me assegurou que não havia nada para me preocupar, que ela era casada e que ele era apenas um amigo. Eu não acreditei nela, mas não disse nada. Na manhã seguinte ela se arrumou e foi para o café como de costume. Eu decidi segui-la e ver o que estava acontecendo. Cheguei ao café e a vi sentada com Ivan em uma mesa no canto. Eles estavam rindo e conversando animadamente. Ela estava segurando a mão dele e ele estava acariciando o cabelo dela. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Minha esposa estava me traindo com outro homem. Eu me aproximei da mesa e disse: o que está acontecendo aqui? Ela pulou de susto e Ivan se levantou da cadeira. Ela tentou explicar, mas eu não queria ouvir. Eu disse a ela que estava acabado e que eu queria o divórcio. Ela começou a chorar e implorar para que eu não a deixasse, mas eu não podia perdoá-la. Eu saí do café e fui para casa. Eu estava com o coração partido e com raiva. Eu não podia acreditar que ela faria isso comigo. Eu a amava e confiava nela, mas ela me traiu. Eu não sabia o que fazer. Eu me senti perdido e sozinho. Eu decidi ligar para meus irmãos e contar a eles o que havia acontecido. Eles ficaram chocados e com raiva. Eles disseram que me apoiariam em qualquer decisão que eu tomasse. Eu decidi que queria o divórcio e que queria que ela pagasse por o que ela fez. Eu contratei um advogado e comecei o processo de divórcio. Foi um processo longo e doloroso, mas eu estava determinado a seguir em frente. Eu não queria mais nada com ela. Eu queria que ela saísse da minha vida para sempre. Depois de alguns meses o divórcio foi finalizado. Eu perdi muito dinheiro, mas eu estava livre dela. Eu comecei a reconstruir minha vida e a me concentrar em mim mesmo. Eu comecei a ir à academia e a passar mais tempo com meus amigos e familiares. Eu também comecei a namorar novamente e conheci uma mulher incrível. Ela era gentil, engraçada e bonita. Eu me apaixonei por ela e nós nos casamos. Alguns anos depois eu estava feliz novamente. Eu sabia que eu tinha feito a coisa certa ao deixar minha ex-esposa. Eu aprendi uma lição valiosa sobre confiança e lealdade, e eu sabia que eu nunca mais cometeria o mesmo erro.